Peguei meu marido com a minha amiga em cima da bancada da cozinha. Então filmei tudo como prova e liguei pro marido dela. Agora os dois estão desempregados, morando com minha filha, que ainda teve a coragem de defender ele. Sem dúvida, o ano passado foi o mais devastador de toda a minha vida. Eu descobri, por acaso, que meu então marido, o Liam, estava me traindo com a minha melhor amiga, a Abby. Eu tinha viajado a trabalho por alguns dias. Era para essa viagem durar mais, mas felizmente conseguimos terminar tudo antes e eu voltei para casa mais cedo. Queria fazer uma surpresa pro Liam, por isso nem avisei que estava voltando. Quando cheguei, vi o carro da Abby na garagem e fiquei confusa. Ela era minha amiga desde a época da faculdade e, ao longo dos anos, o marido dela, eu e o Liam, viramos um quarteto bem próximo, mas nunca aconteceu dela aparecer sem me avisar antes. Chequei meu celular para ver se ela tinha ligado ou se o Liam tinha mandado mensagem avisando que ela estava lá, mas não tinha nada. Zero. Entrei em casa e logo ouvi uns barulhos vindo da cozinha. Curiosa, fui na direção do som, e foi aí que vi os dois, Liam e Abby, em cima da nossa bancada, se agarrando e fazendo o que nem consigo descrever. Estavam tão entretidos um com o outro que nem perceberam que eu estava ali. Eu simplesmente congelei, paralisada com o choque do que estava presenciando. Ver os dois juntos naquele lugar, onde eu e meu marido tínhamos feito tantas refeições em família, tantas memórias, foi como levar uma facada no peito. A sacola escorregou da minha mão e caiu no chão, mas eu continuei ali, parada, em total estado de negação. Meu cérebro mal conseguia processar o que estava vendo. O mesmo homem que há 3 meses se recusava a ser íntimo comigo, que vivia me chamando de porca gorda e hipopótamo, mesmo eu não estando acima do peso, estava ali, beijando e tocando minha melhor amiga como se ela fosse a esposa dele. Durante meses, ele me fez sentir insegura, criticando meu corpo, me pressionando para ir para a academia, colocando toda a culpa da falta de desejo em mim. Eu estava achando que o problema era comigo, que eu não era mais suficiente para ele. Mas no fim das contas, o problema nunca fui eu, era ele. Ele e o novo caso dele. Aquele momento me destruiu. Não foi só a traição em si. Foi perceber que o homem que eu amava e a amiga em quem eu mais confiava tinham se unido para me machucar da pior forma possível. Algo dentro de mim simplesmente quebrou. Toda a dor, a humilhação e a frustração que eu vinha acumulando há meses explodiram de uma vez. Sem pensar 2 vezes, peguei o celular e comecei a gravar. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que precisava de provas do que estava vendo. Movida por uma raiva absurda, fui direto para a cozinha. Tinha uma frigideira no balcão, e eu, sem hesitar, peguei e joguei no Liam para chamar a atenção dos dois. O barulho foi alto. Eles pularam de susto, se viraram na hora e a cara deles foi impagável. O olhar de puro pavor quando me viram ali, com o celular na mão, gravando cada segundo daquela vergonha. A Abby tentou desesperadamente se cobrir, chorando e tentando esconder o corpo da câmera. Eu tava tão enojada com tudo aquilo que fui até ela e dei um tapa na cara dela. O som ecoou na cozinha. Ela ficou paralisada, sem reação, humilhada. O Liam tentou se meter, mas eu empurrei ele com força. Dane-se. Continuei gravando, porque aquilo era a única coisa que me mantinha minimamente centrada. Eu queria que eles sentissem, nem que fosse um pouco, a dor que eu estava sentindo. Mas eu ainda não tinha terminado. Parei a gravação e liguei por vídeo pro marido da Abby, o Kyle. Meu coração estava disparado, mas eu sabia que era o certo a se fazer. Quando ele atendeu, não fazia ideia do que estava por vir. Apontei o celular para mostrar à esposa dele, meio nua, desesperada procurando as roupas, tropeçando de vergonha. E contei, com toda a calma do mundo, que tinha voltado da viagem mais cedo e flagrado os dois juntos na minha cozinha. A expressão dele foi de puro choque. Ele ficou sem palavras, igualzinho a mim minutos antes. Liam tentou esconder o rosto, gritando comigo que eu estava exagerando por expor eles daquele jeito. Eu respondi que o Kyle tinha o direito de saber, do mesmo jeito que eu merecia saber. Ninguém merece ser traído e enganado assim. Depois, me virei para Abby. Ela ainda estava chorando, tentando se justificar, implorando para eu ouvir, mas eu mandei ela sair da minha casa imediatamente, antes que eu perdesse ainda mais a cabeça. Nenhum pedido de desculpas dela, nem do meu ex-marido, ia apagar o que eu tinha visto. Vi a Abby sair correndo, humilhada, enquanto o Liam ficou parado, derrotado, parecendo um cachorro sem dono. Pode até parecer que eu sou explosiva, mas sempre fui uma mulher batalhadora. Construí minha carreira sozinha. Nunca precisei de homem nenhum para sobreviver. Se o Liam tivesse simplesmente pedido o divórcio, eu teria lidado numa boa. Mas trair comigo debaixo do meu teto, na casa que eu paguei, e ainda por cima com a minha melhor amiga, isso não tem perdão. Quando ele tentou se desculpar, dizendo que estava arrependido, pedindo mais uma chance, prometendo que podia ser um marido melhor, eu nem respondi.
Comecei a arrumar as coisas dele na hora. Falei que entre a gente estava tudo acabado e que ia entrar com o divórcio, independente do que ele dissesse. Foi aí que ele surtou, dizendo que eu estava sendo insensível, que pedir o divórcio por causa de um erro bobo era demais. Tentou até segurar minhas mãos para me impedir de continuar, e nesse momento eu ameacei chamar a polícia para tirar ele dali, na frente de todos os vizinhos. Eu sabia o quanto ele se importava com a imagem dele. Sabia também que se eu não tivesse pegado os dois no flagra, ele nunca teria me contado nada. Ele teria continuado a me trair, escondido, como o covarde que é. Para piorar, o Liam nem estava trabalhando na época. Tinha sido demitido por quebrar regras da empresa. E olha, nem vale a pena entrar nos detalhes, mas foi coisa séria, a ponto de um colega de trabalho denunciar ele. Resultado, demissão imediata. Enquanto isso, eu era quem sustentava tudo. Sempre ganhei 3 vezes mais do que ele, então bancar a casa sozinha nunca foi um problema. O que eu não fazia ideia era de como ele andava ocupando esse tempo livre. Pensando bem agora, até que faz sentido. Eu já sabia que a Abby e o Kyle estavam com problemas no casamento. E com o Liam em casa o dia inteiro e a Abby descontente com o marido, tiveram tempo de sobra para se aproximar. Imaginar que, enquanto eu estava ralando para sustentar a casa, o Liam me traía bem debaixo do meu nariz, com alguém em quem eu confiava de olhos fechados. É uma raiva difícil até de explicar. Mesmo assim, ele continuou insistindo que a gente podia tentar terapia de casal. Disse que a gente tinha uma história longa e que separar não era a solução. Teve a cara de pau de se fazer de vítima, como se eu fosse a errada por querer terminar. Olhei bem para ele, sentindo o sangue ferver, e perguntei sem rodeios se ele tinha pensado nas consequências antes de fazer o que fez. Será que ele achou mesmo que eu ia perdoar, esquecer tudo e continuar a viver como se nada tivesse acontecido? Ele ficou vermelho como um pimentão, gaguejando, dizendo que sempre tinha sido fiel e que não dava para jogar um casamento fora por um único deslize. E para piorar, tentou minimizar tudo dizendo que só tinham dormido juntos 4 vezes, como se isso tornasse a traição menos grave. Aí, para fechar com chave de ouro, ainda tentou colocar a culpa na Abby, dizendo que foi ela quem o seduziu porque o casamento dela estava desmoronando. A falta de caráter dele me deixava enojada. Eu mal conseguia olhar para a cara dele. Depois de muito bate-boca, consegui expulsar o Liam de casa. E como era de se esperar, sem ter para onde ir, ele acabou pedindo ajuda para nossa filha adulta, a Mary. Sempre soube que a Mary era mais ligada ao pai. Ela sempre foi a menina do papai, desde que me lembro, e isso nunca foi um problema para mim. Pelo contrário, eu achava bonito o vínculo forte que eles tinham, mesmo que às vezes os dois fossem mais próximos do que eu e ela éramos. Quando a Mary me ligou, dava para ouvir na voz dela que estava confusa e preocupada. Perguntou o que tinha acontecido e contou que o Liam tinha pedido ajuda, dizendo que eu tinha expulsado ele de casa por causa de uma briguinha boba e que agora ele estava sem ter onde ficar. Respirei fundo, contei toda a verdade e ainda mandei o vídeo que tinha gravado dele com a Abby. Eu queria deixar bem claro o motivo de tudo aquilo. Ela precisava saber exatamente o que o pai tinha feito. Ao ver o vídeo, a Mary ficou furiosa com o pai. Disse que não conseguia acreditar que ele fosse capaz de uma coisa tão nojenta e entendeu por que eu tinha colocado ele pra fora. Mas, mesmo revoltada, falou que ainda tinha uma pontinha de esperança de que, com o tempo, eu reconsiderasse. Que talvez, depois de processar tudo, eu pudesse dar um jeito de consertar a situação. Ela garantiu que cuidaria do Liam por enquanto. Por mais machucada que estivesse, não conseguia simplesmente virar as costas para ele. E eu até entendi. Nos dias seguintes, os dois começaram a me ligar com frequência, cada um tentando me convencer a perdoá-lo, sempre usando o discurso de pela família. Foi uma tentativa descarada de manipulação emocional, principalmente vindo do Liam, que claramente estava se aproveitando do carinho da filha para tentar virar o jogo a favor dele. E isso me deixava ainda mais irritada. Eu estava com raiva por ele ter colocado nossa filha no meio dessa confusão, usando o amor que ela tem por ele como arma. Ao mesmo tempo, doía perceber a postura da Mary. Era como se, naquele momento tão difícil para mim, ela estivesse mais preocupada em proteger o pai do que me apoiar. E isso doeu mais do que eu consigo explicar. Apesar das tentativas deles, tomei a decisão de seguir em frente com o divórcio. Não ia ser manipulada nem me deixar levar pela culpa para continuar presa num casamento tóxico. Então fui lá e entrei com o pedido oficial. Sabia, no fundo, que era o melhor para mim. Mais ou menos na mesma época, o Kyle, o marido da Abby, também entrou com o divórcio. Ele estava tão devastado quanto eu e, no meio dessa dor compartilhada,
acabamos virando bons amigos. Ele era uma das poucas pessoas que realmente entendia o que eu estava passando, e ter alguém assim para conversar tornava tudo um pouco mais suportável. Mas só para deixar claro, nossa amizade sempre foi só isso. Amizade. Nunca rolou, nem vai rolar. Nada além disso. Enfim, quando finalmente entreguei os papéis do divórcio pro Liam na casa da Mary, ele começou a implorar meu perdão. Prometeu 1000 coisas. Que nunca mais ia olhar para outra mulher, que ia cortar a Abby da nossa vida de vez. Foi patético, sinceramente. Só tomou alguma atitude quando percebeu que eu realmente ia embora. Como a Mary estava lá na hora, ela também tentou me fazer mudar de ideia. Disse que ao longo da vida, sempre viu o quanto o pai me amava e que, só porque ele acabou dormindo com outra, sim, essas foram as palavras dela, como se fosse algo sem querer. Não significava que ele amava a outra pessoa. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela se esforçava para defender o pai, minimizando o que ele tinha feito. Mas eu não ia deixar aquilo me abalar. Falei para ela com todas as letras que não tinha mais nada para pensar. O fato era um só. O pai dela me traiu, com a minha melhor amiga, dentro da minha casa. Não tinha como voltar atrás. Não ia perder tempo cogitando dar outra chance para alguém que destruiu nosso casamento daquele jeito. E ponto final. A Mary ainda tentou argumentar, perguntando se eu achava mesmo que seria feliz sem ele. E eu respondi, sem pestanejar, que sim. Que agora eu ia ser feliz de verdade, sem ter que me preocupar se meu marido estava me traindo enquanto eu quebrava as costas trabalhando para sustentar tudo. Aquela decisão não foi impulsiva. Eu pensei muito antes de chegar até ali. E nada, absolutamente nada, que eles dissessem ia me fazer mudar de ideia. O processo de divórcio acabou sendo bem mais simples do que eu esperava. Quando nos casamos, insisti para fazermos um contrato pré-nupcial. E graças a isso, o Liam não pôde encostar em nenhum centavo do que era meu. Contratei o melhor advogado da cidade, alguém com experiência nesse tipo de caso. Desde o começo já dava para ver que a vitória ia ser minha. Quando o divórcio foi finalmente concluído, senti como se tivesse tirado um peso imenso das costas. Era como se eu tivesse saído de uma prisão que nem sabia que estava. Passei tanto tempo cega de amor pelo Liam que não percebia como minha vida podia ser melhor sem ele. A presença dele me afundava, me sufocava. Mas agora eu estava livre para viver do meu jeito, sem mágoas, nem mentiras pairando sobre mim. À medida que as pessoas ao nosso redor começaram a descobrir o que aconteceu entre o Liam e a Abby, muita gente veio me procurar. Amigos, familiares, até conhecidos distantes me mandaram mensagens de apoio, dizendo que estavam do meu lado. Até a própria família do Liam deixou bem claro que eu tinha feito o certo ao me divorciar dele. Eles estavam revoltados, enojados com o comportamento dele. E, de certa forma, esse apoio me fez sentir validada. Foi um alívio perceber que eu não estava sozinha, que outras pessoas também enxergaram o que ele fez e ficaram do meu lado. Mas a única pessoa que continuou defendendo o Liam foi a Mary. De alguma forma, apesar de tudo, ela ainda sentia pena dele. Talvez fosse o laço de uma vida inteira com o pai, talvez fosse a maneira dela de tentar lidar com tudo. Vai saber. Esse ano, decidi comemorar meu aniversário em grande estilo. Foi meu primeiro aniversário solteira depois de tantos anos casada com o Liam, e eu queria celebrar minha liberdade. Meus amigos e eu planejamos uma super festa, com buffet, DJ e uma lista de convidados entre 50 e 60 pessoas. Eu queria uma noite inesquecível. Claro que o Kyle também foi convidado. Ele tinha finalmente conseguido se divorciar da Abby depois de meses de processo, e nossa amizade só tinha se fortalecido. Convidei a Mary também, mas deixei bem claro, o Liam não era bem-vindo. Ele ainda estava morando com ela, mas não tinha a menor chance de eu deixar que ele estragasse minha noite. No dia da festa, tudo começou animado. Todo mundo se divertindo, tomando uns drinks. O clima era ótimo, do jeitinho que eu imaginei para marcar esse novo capítulo da minha vida. Quando chegou a hora de cortar o bolo, alguns amigos mais próximos fizeram discursos emocionados, dizendo o quanto se orgulhavam de mim por ter passado por um ano tão difícil com tanta força. Falaram da traição, da dor, mas também de como eu estava mais leve e feliz agora. Fiquei comovida com tanto carinho. Depois de tudo que vivi, foi bom me sentir vista, acolhida e valorizada por quem realmente importa. Mas aí, do nada, a Mary se levantou e disse que também queria dizer algumas palavras. Na hora, percebi que ela tinha bebido. Tava meio cambaleante, mas como muita gente ali já tava alegrinha, não dei muita bola. Achei que ela ia me desejar feliz aniversário, talvez contar alguma lembrança fofa. Só que não. A Mary começou a me criticar. Disse que estava decepcionada comigo por ter destruído anos de casamento, que o pai dela estava de coração partido. Falou alto, emocionada e visivelmente magoada. Contou que quando era criança,
sempre achou que os pais tinham o casamento perfeito, e que fui eu quem destruiu esse sonho ao deixar o Liam sem nem tentar resolver os problemas. Me chamou de mãe egoísta, acusando de só pensar em mim quando decidi me divorciar. As palavras dela doeram fundo. Ouvir tudo aquilo em voz alta, na frente dos meus amigos, numa noite que era para ser de celebração e felicidade, foi de partir o coração. Antes mesmo que eu pudesse reagir, meus amigos começaram a me defender. Eles tinham visto tudo o que eu passei e não iam deixar aquilo passar batido. O Kyle também se manifestou. Ele olhou para Mary e disse que ela não tinha o menor direito de estar com raiva de mim, quando foi o pai dela quem me traiu da maneira mais cruel possível. Lembrou a ela que, como minha filha e como mulher, ela deveria ter mais empatia, mais compreensão comigo, em vez de jogar a culpa onde não devia. A Mary tentou retrucar, visivelmente abalada, mas as palavras dela foram se perdendo no meio do incômodo que começou a crescer entre os convidados. Algumas pessoas começaram até a vaiá-la, claramente chocadas com a forma como ela estava me tratando, ainda mais numa noite tão especial. Naquele momento, fui tomada por uma avalanche de emoções. Meus olhos se encheram de lágrimas ao olhar para minha filha, a menina que eu criei com tanto amor. E eu disse: Mary, acho que você esqueceu de algumas coisas importantes. Desde o começo, fui eu quem sustentou essa família. Seu pai, o Liam, foi quem se mudou para minha casa depois que a gente casou. Quando eu engravidei de você, ele nunca assumiu de verdade o papel de pai. Quando entrei em trabalho de parto, fui eu quem suportou horas de dor para te trazer ao mundo. E depois, fui eu quem ficou em casa, cuidando de você, garantindo que nada te faltasse. Mesmo quando voltei a trabalhar, fui eu quem contratou uma babá para te acompanhar. Eu era quem pagava as contas, o aluguel, o mercado e todo o conforto que você e seu pai sempre tiveram. Não parei por aí. Quando você começou a buscar oportunidades de carreira, fui eu quem usou os próprios contatos para te conseguir estágio e, mais tarde, um emprego. Fiz tudo isso por você, enquanto o Liam não fazia nada. Ele nunca foi presente de verdade. Era o pai divertido, que aparecia por algumas horinhas. E mesmo assim, você achava que ele era o máximo. E agora, depois de tudo que fiz por você e por essa família, sou eu quem leva a culpa por, finalmente, ter tomado coragem de sair de um casamento tóxico. Com o coração pesado, pedi para ela ir embora. Aquela era para ser minha noite, uma celebração da minha força, da minha liberdade. Mas ela transformou tudo num espetáculo constrangedor. Antes de sair, Mary me ameaçou, dizendo que ia cortar relações comigo de vez. Mesmo sentindo um aperto no peito, mantive a calma e respondi: se isso te faz feliz, tudo bem, mas que seja uma escolha sua, consciente. Naquele instante, por mais que doesse, eu sabia. Se minha própria filha não conseguia entender o porquê de eu ter deixado o Liam, talvez o afastamento fosse mesmo necessário. Ver ela saindo da minha festa foi uma das coisas mais difíceis que já vivi. Mas, no fundo, eu sabia que precisava, pela primeira vez em muito tempo, escolher a mim mesma. Não era egoísmo, era amor próprio. Eu precisava lutar pela vida e pela felicidade que eu merecia, independentemente de quem tentasse me fazer sentir culpada por isso. Depois da festa, alguns parentes que estavam lá me procuraram dizendo que talvez eu tenha sido dura demais com a Mary e que eu deveria procurar ela para pedir desculpas, já que ela também está sofrendo. Disseram que eu a humilhei ao expor tudo aquilo em público, que podia ter resolvido em particular, mas sinceramente, será que fui mesmo a errada por me impor, por me defender diante da minha própria filha? E aí veio a avalanche de mensagens. Gente do mundo todo mandando DMs e comentários, me apoiando de forma unânime. Foi reconfortante. Me fez sentir menos sozinha e me deu a certeza de que eu não fiz nada de errado. Como mãe, às vezes o sentimento de culpa me esmaga. Mesmo tendo certeza da minha decisão, às vezes me pego pensando se não deveria ter tentado mais, por causa da Mary. Mas no fundo, sei que não dava mais. Eu não podia, e não posso, continuar presa a alguém como o Liam. E se ela não entende isso, não sei mais o que dizer. Faz 1 mês e meio desde meu último relato. E para quem estava perguntando sobre o Liam e a Abby, tenho novidades. Como mencionei, o Kyle e a Abby se divorciaram pouco antes da minha festa. A demora no processo, diferente do meu, foi porque eles têm 3 filhos juntos e nunca fizeram acordo pré-nupcial. Só que o Kyle tinha provas concretas da traição da Abby, o que fez com que ela perdesse o direito à pensão. Mesmo assim, como os filhos ficaram com ela, a advogada dela brigou para conseguir pensão alimentícia para as crianças. E conseguiu. Como o Kyle tem um ótimo salário, o valor da pensão cobre basicamente todas as despesas dela. Ou seja, a Abby nem precisa trabalhar em tempo integral. Um bico aqui e ali já dá conta. Agora a Mary,
que desde a festa tinha cortado todo o contato comigo, me procurou chorando ontem. Descobri que, poucos dias depois da festa, o Liam simplesmente apareceu com a novidade de que a Abby e os filhos dela iam se mudar para a casa da Mary por algumas semanas. E ele nem sequer consultou a filha, só avisou, como se tivesse todo o direito. Resultado: como o AP é da Mary, ela passou a arcar com todas as despesas, já que nem o Liam nem a Abby trabalham. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que era hora dela aceitar a nova família e que todos podiam recomeçar juntos. A Abby e os filhos chegaram se comportando como se a casa fosse deles. A Mary, que trabalha de casa, perdeu completamente a privacidade. O Liam e a Abby simplesmente largavam os filhos com ela para cuidar, sem avisar, e saíam para curtir o romance por horas. A Mary ficou no limite e acabou me ligando pedindo ajuda para tirar os dois de lá. Disse que não aguentava mais morar com o pai e que precisava que eu falasse com eles, porque ela não tinha coragem de enfrentá-lo sozinha. Fiquei indignada. Depois de tudo que ela me fez passar na festa, depois de semanas de silêncio, ainda teve a ousadia de pedir minha ajuda sem sequer pedir desculpas? Falei na lata. Ela fez uma escolha. Escolheu ficar do lado do pai traidor, então agora que arque com as consequências. Disse que ela mesma tinha dito que nunca mais queria falar comigo, então que cumprisse com a própria palavra. Desde então, ela tem me bombardeado com mensagens e ligações, dizendo que sou uma mãe horrível por não ajudá-la, insistindo que é meu dever como mãe defendê-la. E olha, concordo com muita gente aqui. Minha filha é completamente manipulada pelo pai. Não entendo por que ela é tão cega quando se trata dele. Mas uma coisa eu garanto, não vou mover um dedo. Tá claro que o Liam e a Abby estão usando a Mary como babá gratuita, e vão continuar fazendo isso até ela tomar uma atitude. É revoltante ver o Liam deixando a Abby morar com ele e a filha, principalmente depois de ver o quanto a Mary o defendeu na minha festa. Mas tudo isso só comprova o quanto eu fiz bem em me divorciar dele. Se eu tivesse ficado, ele ainda estaria com a Abby pelas minhas costas. Seguindo o conselho de alguns de vocês, resolvi mandar um e-mail para minha filha, encerrando esse ciclo. Escrevi assim: Oi Mary, ainda estou magoada com a forma como você me tratou, mas isso não muda o fato de que agora você precisa se posicionar. A casa é sua, e você não tem obrigação nenhuma de tolerar o papai e a Abby agindo como se fossem donos do lugar. Está na hora de tomar as rédeas da sua vida e deixar claro que eles não podem continuar aí. Se você não estabelecer limites, eles vão continuar te usando como fonte de dinheiro e babá. Seu pai não é sua responsabilidade. Espero que você encontre a força que precisa para fazer o que é certo por você. E no futuro, se um dia você realmente perceber o erro que cometeu e quiser pedir desculpas, estarei aqui. Até lá, cuide-se. Também entrei em contato com o Kyle para contar sobre a nova situação da Abby e como ela estava negligenciando os filhos, largando a responsabilidade para cima da Mary. Acontece que ele também tinha acabado de descobrir que a Abby e o Liam estavam morando juntos, algo que ela vinha escondendo desde que se mudou. Ela impedia que ele buscasse os filhos na casa da Mary e sempre marcava encontros em lugares neutros. Ainda por cima, mandava as crianças mentirem, dizendo para não contarem nada sobre onde estavam morando, nem sobre o Liam. Quando o Kyle soube disso por amigos em comum, ficou desconfiado, mas não tinha provas. Depois que confirmei tudo, ele decidiu agir. Agora, ele e o advogado estão preparando um pedido de guarda definitiva das crianças, para tirá-las da responsabilidade da Abby. E se ele conseguir, ela vai perder a pensão alimentícia que vinha sustentando os dois. Sem emprego, os dois vão passar aperto. E se a Mary finalmente tiver coragem de expulsá-los, podem até acabar na rua. Sinceramente, só espero que minha filha tome a atitude certa